tentar localizar o que é a Fundação Porfíria e o que ela tem representado hoje, eu vou fazer um breve relato. A Fundação Porfíria é uma fundação particular, foi criada há aproximadamente 70 anos por um barbacenense, Olinto Máximo Magalhães, que no início da República teve um papel muito importante na história da recém-república fundada. Ele, filho, então, de Porfíria e José Márcio Magalhães, que são os pais dele que dão o nome à fundação, ele deixou esse patrimônio, esse legado, com uma finalidade inicialmente filantrópica, mas bastante restrita, que era acolher moças que viessem trabalhar, morar, estudar em Barbacena. E essa missão se desenvolveu por muitas décadas. Foram muitas pessoas que estiveram à frente, trazendo esse amparo, o conforto com dignidade para essas moças que vinham das regiões mais diversas do entorno de Barbacena. Então, mais recentemente, esse formato de pensionato não deu mais, não estava cumprindo mais esse objetivo. A finalidade já não era bem do interesse das moças dos nossos dias atuais. Então, nós tivemos que remodelar e fizemos uma fundação que não atendesse somente essa causa, mas fosse em 3 direções. Nós criamos 3 núcleos. Um núcleo de literatura, cultura, um núcleo de memória e artes, porque, bom, o de cultura a gente tem já em parceria com a Academia Barbacinense de Letras, com o Instituto Histórico, com os conservatórios, as casas de música daqui. A gente tem feito vários movimentos relativos à cultura de bastante significado para a gente. Isso nos surpreendeu muito nos últimos 2 anos, com a procura que houve e o número de livros, por exemplo, lançados aqui na Fundação. Então, era uma lacuna e a gente tem, na medida do possível, tentado cobrir um pouco essa falta que existia aqui em Barbacena. Com relação ao núcleo de memória e artes, nós temos aqui 2 acervos deixados por essa família, Magalhães, principalmente. Um é mobiliário, onde a gente tem hoje quase que um museu recuperado de móveis e mobiliário, louças, cristais, coisas muito finas, muito bonitas do início do século passado, que hoje estão recuperadas e constam no nosso salão, onde a gente tem ali um verdadeiro relicário. E hoje a satisfação muito grande, além disso, um acervo documental que está sendo trabalhado, reconhecido, documento a documento, um trabalho intenso, difícil de ser feito, ter na frente um historiador que está levantando toda essa documentação e, enfim, trabalhando para que algum dia a gente possa disponibilizar para que seja acessível a todos e principalmente quem estiver envolvido com pesquisa e história. E hoje a grata satisfação é ver o 3º núcleo de ação social abrindo suas portas de forma bastante incisiva com todos vocês aqui presentes. Não era nossa expectativa que fosse dessa forma. A gente alimentava uma expectativa bem mais simples, acreditando que poucas pessoas estariam aqui hoje. E, para nossa surpresa, temos o salão quase que cheio, né? Então, eu agradeço muito ao empenho do nosso núcleo, através do seu diretor, do seu presidente, que é o Luciano Alencar, e a todos os colaboradores que estão com a gente na nossa Casa Pro Vida,
que nós vamos, daqui para frente, injetar toda a nossa energia, junto com parcerias bastante sérias aqui na Barbacena, para que a gente traga a memória dessas personagens que estiveram aqui criando todo esse ambiente, tudo isso, e que a gente valorize a nossa história desses que passaram, a história de Barbacena, enfim, que a gente faça também a nossa parte. Luciano. Salve. Boa noite. Boa noite. Começo agradecendo, né, a presença de cada um de vocês aqui na Fundação Porfíria, na Casa Pro Vida de Barbacena, hoje especialmente para esse nosso mini curso de assistência social. Então nós temos aqui um público heterogêneo. Temos pessoas aqui graduadas em assistência em serviço social, tem gente que está cursando serviço social, tem gente que participa de diversas ações e projetos sociais na cidade, tem gente que está interessada em começar agora e a conhecer agora. Então, dentro desse universo plural, né, heterogêneo, nós vamos hoje no minicurso tratar de uma forma informativa para quem está chegando. E para quem já está há mais tempo e que já tem uma experiência vasta, vai compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua experiência, e nós vamos fazendo assim uma troca. Pode ser desse jeito? Então vamos lá, nós temos que falar de uma forma acessível, que todo mundo compreenda, mas nós temos que aprofundar aqueles temas que são realmente relevantes e necessários para compreender a assistência social. Então, vocês devem ter visto aí pelas redes sociais, vocês podem ter visto aí um cartazinho, que foi esse, que divulgou o curso com o nosso conteúdo programático e com os objetivos nossos aqui nessa noite. Então, nós dividimos o nosso encontro em 2 momentos. Então, nós vamos ter hoje um encontro de 2 horas, amanhã um encontro de mais 2 horas. E para aqueles que quiserem, tiverem necessidade, nós vamos fornecer um certificado de 4 horas aula. Né? O pessoal aí que está na academia tem que fazer atividade extracurricular, né? E aí nós temos esse certificado. E aqueles outros que não estão na academia, mas querem ter a memória desse encontro, também terão um certificado entregue amanhã pelo nosso presidente. Tá joia? E aí, então, para ser bem objetivo, nós temos esses passos aqui, olha. O Vinícius, o presidente da casa, acabou de fazer uma acolhida aqui mais institucional, só para contar um pouquinho da história da fundação, que é uma ilustre desconhecida, né? Nós, barbacenenses, passamos aqui em frente a vida inteira e a maioria nunca entrou e nem sabe o que tem aqui na fundação, né? Então aqui hoje tem a nossa Casa Pro Vida de Barbacena, que nós vamos falar sobre ela. Eu vou abordar um pouquinho dela e depois nós vamos ter hoje uma abordagem integral falando de saúde social, que vai ser através do Ângelo. Nós vamos ter uma fala da Marli, que vai trazer para nós estudos de caso, e ela vai falar sobre o profissional do serviço social, da assistência social, vai falar de ética, de princípios, de deveres. E esse foco é muito em quem está se profissionalizando, né, na área do serviço social, que é uma profissão regulamentada no Brasil há quase 100 anos, aproximadamente 100 anos, né? Então, tem essa parte do RT, né, da responsabilidade técnica. E vamos ter ainda a Maria Clara, que é psicóloga, que trabalhou no sistema de rede, né, de assistência social, e vai trazer para a gente um pouco da experiência dela na rede, e vai falar um pouco do que nós temos, né, de serviço social, de assistência social em Barbacena, e dando uma temperada com a psicologia, né, porque a gente sabe que o serviço social, a assistência social, começa pela acolhida, não é isso? Perceberam que nós tivemos ali o cuidado de receber um por um, apertar na mão, perguntar o nome, olhar nos olhos e dar um doce, adoçar a boca de vocês, né? Isso é simbólico, né? E até fazer um parênteses aqui, o fato de adoçar a boca foi uma iniciativa da minha filha, tá? A Clarice tem 4 anos de idade e ela preparou para vocês a surpresinha, tá? E ela disse o seguinte, quem tiver irmãozinho pode levar 2, tá bom? Pode pegar lá. E se tiver alguma mamãe com neném na barriga, também pode levar 2, que é um para a mamãe e um para o bebê, tá joia?
Então, basicamente é isso. Amanhã nós vamos ter assistência social como direito, porque só fazer uma propaganda aqui, um spoiler de amanhã, né? Se nós falarmos em assistência social, tudo começa aqui, ó, nesse livrinho, né? Um livrinho muito esquecido, né? Pouco respeitado, pouco praticado, mas quando a gente estrutura o Estado, a gente estrutura o Estado a partir de uma Constituição. E nós temos aqui 2 artigos nessa Constituição que falam da assistência social, mas que vai ser o tema de amanhã. Então, aqueles que tiverem interesse vão ver um pouquinho de assistência como direito. E nós vamos falar de uma lei muito famosa, que é a famosa LOAS, né? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar da LOAS, né? Que é uma lei, então, que traz toda a estrutura, a organização da assistência social no Brasil. E depois nós vamos ter ações concretas e boas práticas, que vai ser falado pela Patrícia. Depois nós vamos ter ainda a redução de danos, o projeto da Casa Provida e depois uma avaliação aqui oral entre nós, né? Avaliação do evento, tá, gente? Não é do conteúdo, não é do evento, para a gente melhorar no próximo e fazer melhor, tá? E entre um conteúdo e outro tem uma pausa para o café. A gente sabe que a nossa acomodação aqui não é das melhores, né? Esse banco não é ergonômico, mas para a próxima turma, de 27 e 28 de janeiro, nós já encomendamos as cadeiras ergonômicas, tá? O pessoal vai ficar mais bem acomodado. Então a gente pede desculpa para vocês pelo assento que a gente está oferecendo, mas como a instituição é muito antiga, é o que tinha para a época, certo? Então vocês são muito bem-vindos, né? A nossa gratidão por ter vocês aqui conosco. Bom, e me cabe aqui, além de apresentar o programa, né, desse nosso encontro, começar falando um pouquinho da Casa Provida, porque nós temos aqui um objetivo bem claro, um foco bem feito, lá no artigo 203 da Constituição, que a gente vai estudar depois, mas para a gente delimitar o tema, né? Porque assistência social, gente, é um tema vastíssimo. Quem está aí fazendo serviço social estuda 4 anos de serviço social. É muito tema, é muito assunto. Então, para a gente dar uma delineada, uma delimitada, o que a Casa Provida de Barbacena vai fazer? Ela vai focar na assistência à maternidade, à família, às crianças na primeira infância. Por que isso? Eu vou fazer um teste aqui com vocês, pode? Uma enquete? Alguém aí conhece uma adolescente que ficou grávida, sem estrutura familiar, sem planejamento, sem apoio dos pais, do pai da criança, dos pais dela, da mãe, que foi colocada para fora de casa, que ficou numa dificuldade enorme, porque ficou sem saber o que fazer, com um bebezinho na barriga? Às vezes uma criança gerando outra criança, né? Uma adolescente gerando uma criança, uma jovem gerando uma criança sem nenhuma estrutura. Conhece algum caso assim? Né? Acho que todo mundo conhece algum caso assim, né? E aí, então, a Casa Provida de Barbacena vai ser a casa que vai acolher essa adolescente, essa jovem, e vai dar a ela um apoio para que ela possa ter o seu bebê com o mínimo assistencial. Por quê, gente? A assistência social, a gente vem lá daquela ideia antiga de que assistência social é caridade. Isso porque a assistência social no Brasil começou dentro das religiões, né? As religiões criaram serviços de socorro, né? De misericórdia, de assistência. Mas hoje, né, no século XXI, assistência social é direito. E as instituições, o Estado, a família, a sociedade, têm o dever de participar do processo de assistência social. E a gente tem aqui, inclusive, representantes do poder público, né? Envolvidos conosco aqui nesse processo. Por quê? Porque tem orçamento para isso, tem que ter diretriz, tem que ter projeto, tem que ter estrutura para atender essas demandas. E aqui, como o Vinícius falou, é uma instituição privada, nós escolhemos, dentro desse guarda-chuva enorme, um foco menorzinho, então, que é a assistência à maternidade, à família, à infância, o amparo às crianças. E aí tem uma novidade aqui.
nós vamos fazer, em parceria com a Liga dos Homens do Trabalho, uma qualificação para que essas famílias, essas mães, possam ter uma oportunidade de trabalho, de emprego. Porque a melhor forma de dar dignidade à pessoa é dando a ela a emancipação através do trabalho justo, honesto. Se essa criança tiver uma creche e essa mãe tiver um trabalho, que ela possa prover a sua subsistência, a subsistência da sua criança, nós vamos estar fazendo uma promoção humana. Nós não vamos estar só dando um enxoval, uma cesta básica, pagando uma necessidade primária daquela mãe, nós vamos estar fazendo muito mais que isso, ajudando a promover essa mãe, essa criança, essa família. Então, existe um projeto lá, na Liga do Trabalho, que é um projeto que aproxima o trabalhador do empregador, a vaga de serviço da pessoa que quer trabalhar, que quer, com dignidade, prover a sua subsistência. E ainda, nós vamos trabalhar em parceria com a Faculdade de Medicina, a educação sexual e o planejamento familiar. Por quê? Porque se essas mães ficaram grávidas, hoje em dia, com tantos meios, né, de prevenção, de planejamento, de cuidados, né, essas pessoas, será que não tiveram acesso, que não souberam lidar com esses meios contraceptivos, né? Então, a Casa Pro Vida, junto com a Faculdade de Medicina, vai levar para os bairros, para as periferias, através dos postos de saúde, dos CRAS, né? Essas informações, essas campanhas de informação para educar a população com relação a isso. E, finalmente, nós vamos, então, como eu disse, cuidar dessa gravidez. Nós temos aqui na Fundação alguns voluntários que são da área da saúde. Então, embora o nosso trabalho aqui seja assistência social, nós temos parceria com a área de saúde, principalmente com a Santa Casa de Misericórdia, de Barbacena, que é a referência em obstetrícia, em pediatria, na macro-região, que envolve 51 cidades. Então, nós temos lá quase 200 crianças nascendo por mês na Santa Casa, né? E nem todas essas 200 famílias estão estruturadas para receber essas crianças. Então, tem gente aqui de diversas áreas, inclusive alguns profissionais que vão falar para nós aqui, também trabalham lá na Santa Casa, e a gente vai, então, nessa parceria, fazendo o link entre a nossa atividade de assistência social e as outras demandas que a sociedade tem. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Então, nós vamos passar para o primeiro tema, que vai ser, então, com a Marli, que vai falar para nós sobre o profissional da assistência do serviço social, princípios, deveres, fundamentos, né? Eu vou só pedir um minutinho que eu vou abrir o slide dela. Muito prazer, muito grande a casa cheia, né? A gente não esperava fosse tanto, né, gente? Ah, parabéns, tá? Meu nome é Marli, eu sou assistente social e quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, quando a gente faz com carinho, quando a gente precisa falar sobre aquilo, é até difícil, porque é muita coisa, é uma rotina muito grande, são dias e dias de trabalho e falar em pouco tempo é muito difícil. Tá. Melhorou? Ou estava dando para ouvir do outro? Então, assim, vamos começar, né? Obrigada por todo mundo estar aqui nessa noite fria, né? Que o inverno invadiu o verão, mas tudo bem. Vamos lá, pode parar. Vou ter que ficar daqui. A nossa lei, ela é 8662 de 93, ela regulamenta a nossa profissão e decreta que é livre o nosso trabalho de assistente social em todo o território nacional, mas nós temos que obedecer algumas leis, nós temos deveres, nós temos resoluções, e ali eu citei algumas. A 383 de 99, ela caracteriza o assistente social como profissional. E antes, como ele disse, era a pessoa boazinha que ajudava as pessoas, né? 533 de 2008 regulamenta a supervisão.
serviço social. A 590 de 2010 regulamenta a aplicação de multas por descumprimento da lei. Então, a gente pode ser punido pelo CRES, pelo Cefes, quando a gente descumprir alguma lei, né? Algum artigo da nossa lei. O 557.10 dispõe sobre a missão de pareceres, laudos entre assistentes sociais e outros profissionais. Então, nós temos atribuições que são só nossas e temos competências que qualquer pessoa pode fazer, mas que nós também fazemos. A 556.09, ela explana do material técnico sigiloso do serviço social. Isso é prioridade, gente. Sigilo para nós, né, a gente trabalha na ética, sigilo e no conhecimento. A assistência social é um direito do cidadão, dever do Estado. Política de seguridade social não contributiva prevê os mínimos sociais, ou seja, todo mundo tem direito, é dever do Estado, do governo, do município, é uma política de seguridade social sem contribuição e prevê os mínimos sociais. Alguns princípios éticos: a justiça social, direitos humanos, responsabilidade coletiva e respeito pela adversidade. Princípios fundamentais: o reconhecimento da liberdade como valor central ético, defesa dos direitos humanos, ampliação da cidadania, defesa da democracia, posicionamento em favor da equidade e justiça social, e o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito e a garantia do pluralismo. Ou seja, na nossa profissão não existe nenhum tipo de preconceito, né? Vou passar. Agora, a gente tem deveres, igual eu disse, nós temos a lei, mas nós temos deveres e proibições. E aí, o nosso dever, sigilo mesmo em depoimentos policiais. E aí, isso é uma polêmica, né? Mas é sigilo, é dever, tá? Não é atribuição, mas é dever. Então, sigilo mesmo em depoimento policial. Cumprir compromissos assumidos, respeitar a dignidade da pessoa, aprimorar continuadamente nossos conhecimentos. Conhecimento é uma das nossas instrumentalidades, é um instrumento nosso de trabalho, é o conhecimento. Recusar colaboração em situações ilegais, injustas e imorais, manter uma atitude honesta e cumprir a legislação vigente. Agora, é proibido bloquear o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pela instituição. Então, ninguém pode impedir ou atrapalhar o acesso de nenhum usuário. Pelo contrário, a nossa função é realmente liberar o acesso do usuário em toda a instituição. Aproveitar de situações para obter vantagens pessoais ou para terceiros e exercer a autoridade de forma a limitar o direito do usuário de participar e decidir livremente. Ou seja, o direito é dele, o dever é dele, ele que decide. Tá? Nós não podemos interferir na decisão dele. Tá? Competências. A competência é diferente da competência. Desenvolver com postura profissional a capacidade crítica, reflexiva, para compreender a problemática e as pessoas com as quais lida. Então, a gente pega aqui uma família, a gente faz todo um desenho do atendimento dela. O que nós vamos precisar? É um obstetra? É uma ajuda financeira que é providencial? É uma cesta? É um encaminhamento para o CRAS? E aí tem essa capacidade criativa, reflexiva, para compreender a problemática e as pessoas com as quais lida. Habilidade para expressão oral e escrita, articulação política, para proceder em encaminhamentos técnicos operacionais. Essa articulação política não é política não, tá, gente? É porque ela vai até falar depois da rede, quanto mais a gente é enganjado na rede, mais a gente consegue as coisas com facilidade, porque aí a gente tem o WhatsApp do fulano e tal, e é isso, não é política mesmo não. Elaborar e avaliar políticas públicas, orientar grupos e indivíduos, realizar estudos socioeconômicos, e competências são aquelas ações que os assistentes sociais podem desenvolver, embora não lhes sejam exclusivas. O exemplo é o assistencialismo. Por exemplo, a gente é competência nossa, mas grupos de oração mandam pessoas para nós, o Rotary manda pessoas para nós, Lions, né, ONGs,
Então, assim, a competência é do serviço social, mas também outras pessoas podem fazer aquilo ali. É diferente de atribuição. A competência é uma coisa, a atribuição é outra, tá? Então, o assistencialismo pode ser feito por nós também, tá? Deveres nossos: programar, administrar, acompanhar e executar o serviço social em parceria com a Prefeitura Municipal, Estado, Governo Federal, nas políticas públicas, nas políticas sociais, pautado tudo no respeito e na ética. As atribuições, é que eu disse que é diferente da competência. As atribuições são privativas do assistente social, né? Aí os profissionais sabem disso. Coordenar cursos de assistência social, bem como equipes de serviço social em instituições públicas e privadas. Coordenar, planejar, executar e supervisionar pesquisas, programas e projetos na área de serviço social. Realizar vistoria, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre a matéria do serviço social. E exercer tarefas administrativas nos setores de serviço social e realizar estudos socioeconômicos na área de serviço social. Então, é bem diferente a atribuição da competência, tá? Bem diferente. Muita coisa que quem tem competência pode fazer, mas aí ele não tem essa atribuição, ele não pode fazer, por lei, tá? Pode fazer. Então, resumindo, o Código de Ética de Assistência Social, ele é para nós um documento que define princípios. É nossa Bíblia, né? A gente é focado na ética, no conhecimento, responsabilidades e condutas esperadas dos profissionais da área. A principal normativa para o exercício da profissão é o que orienta a prática profissional do assistente social no Brasil. É um instrumento que serve de inspiração para as pessoas que aderem à profissão e se comprometem com seu conteúdo. O que quer dizer isso? Que o conhecimento é o maior instrumento de trabalho para o assistente social. Resume tudo ali que eu acabei de falar. Sem o conhecimento, a gente não vai conseguir cumprir nada daquilo ali, tá? Resumindo, é isso. Eu sou da área hospitalar. Eu estou aqui voluntária, né? Estou aqui com o Luciano. E aí nós vamos até falar agora do... Pode passar. De estudo de casos. Pode passar. Aí eu só coloquei essa frase para ficar bonitinho. Conheço todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana, né? Ele é uma estratégia que envolve discussão de situações e definição de ações a serem executadas. É uma modalidade de intervenção que se concentra no atendimento individualizado ou não de pessoas em situação de risco social. É o que acontece com a gente aqui, tá? São os casos que chegam para nós aqui e a gente desenha todo um atendimento, Como que vai ser feito? O que vai ser feito primeiro? O que é prioridade? O que é providencial? Tá? O acompanhamento hoje em dia tem sido feito muito por videochamada e por mensagem de WhatsApp. Nós estamos com 3 famílias, eu consigo acompanhá-las por mensagem quase que diária, por videochamada. E a gente usa visita domiciliar, relatórios, encaminhamentos, acompanhamentos. Muitas vezes eu preciso encaminhar para CRAS, CREAS, APAI, e fichas de cadastro e até pasta agora no computador, né? A gente vai fazer para cada uma. Bom, eu tinha feito três casos, né? A senhora MMC, por exemplo, é uma senhora de 35 anos, ela tem 2 filhos, um autista e outro aguardando a confirmação do CID, ou seja, também autista. Nesse caso, foi feita a primeira visita, e aí a gente entrou na dinâmica familiar, que ela é sozinha, ela não tem marido, e aquela problemática de que tem pensão de um, não tem do outro. E aí a gente fez essa conversa com ela junto com a psicóloga, e aí ela tem um comércio dentro da casa dela. Então, nós fizemos uma campanha
de roupas para ela vender dentro da casa dela, tipo uma pechinche, para ajudar na reestruturação financeira dela, né? Aí conversamos muito com ela sobre a questão do vício do cigarro. Ela fuma demais e ela toma anticoncepcional, e ela tem TVP, que é a trombose venosa profunda. Então, ela precisa tomar muito cuidado com relação a isso. E isso nós estamos conversando bastante com ela. Ela falou que conseguiu diminuir bem o cigarro, procurou o PSF, acho que já marcou uma consulta, sabe? A gente encaminhou para pai, eu liguei para pai, para ver se o menino que ainda não tem o CID consiga já começar a ir na PAI, ser acompanhado pela PAI. O filho maior dela, que de manhã estuda, eu pedi a ela para encaminhá-lo para o menor aprendiz, porque aí ele já vai ter um saláriozinho dele e vai ter uma profissão, começa a ter uma profissão, né? E ela consegue cesta pelos vicentinos, porque eu encaminhei ela para os vicentinos. Então, assim, é assistencialismo? Um pouco aqui mas se você olhar, muita coisa aqui foi providencial. Porque no dia que nós fomos lá, estava chovendo, escorria água na casa dela. Então, tem muita coisa que tem que ser feito. Mesmo sendo assistencial, a gente tem que tomar a frente e fazer, tá? Tem uma outra senhora de 25 anos, KCC. Ela também tem 3 filhos, a gente acompanha desde o nascimento do terceiro. Depois do nascimento, ela teve um problema de saúde, precisou fazer uma retirada da vesícula, e aí ela foi para a casa de uma amiga. E aí a gente perdeu um pouco o contato. Mas ela me ligou há cerca de uns 10 dias que está voltando para a casa dela, que ela tem um imóvel num bairro, e aí ela vai voltar para a casa dela, onde ela quer, essa já tem a pensão dos filhos certinho. Ela vai fazer unha. Então, nós estamos conseguindo para ela um kit de manicure para ela fazer unha. Então, assim, ela já vai sair dali profissionalizada, né? Ela vai ter o dinheirinho dela, mas a pensão, não tem aluguel, entendeu? Então, a gente olha essas questões todas, né? Tem uma outra ACB, é uma menina de 20 anos, gestante do primeiro filho. Essa nós estamos acompanhando desde a 20ª semana, ela está com 22 semanas só. E ela foi uma interferência feia que nós tivemos que fazer na estrutura financeira. Porque, assim, ela corria risco até de ser despejada mesmo, não tinha o mínimo necessário, que era água e luz, gás, nada. E acho que ela foi realmente tocada de casa pela mãe, então a gente interferiu de todas as maneiras, com os pagamentos, inclusive uma ONG aí, um clube, fez uma vaquinha, nós conseguimos pagar os aluguéis, água, luz, gás, compramos, e ela está fazendo pré-natal com uma voluntária nossa aqui, que é obstetra, então ela faz o pré-natal no consultório com a obstetra, ela está recebendo cesta básica a cada 15 dias de um grupo de uma igreja, que eu consegui também, e agora a gente precisa conversar muito com ela com relação à resistência que ela tem com a empresa dela. Ela é bem resistente. Ela acha que a empresa dela não fornece para ela o que ela merece, o que ela precisa. Mas é igual eu falei com ela, tudo é um momento, tudo é passageiro, né? Falei, agora você precisa disso, você está grávida, precisa trabalhar e precisa desse dinheiro. Então vamos tentar levar aí, depois tem a licença maternidade, depois nós vamos ver o que a gente consegue fazer para ajudar. Mas ela está bem resistente com relação. Então é esse tipo de ajuda assim que a gente... Né? Você lembra de mais algum, Luciano? Seria esses 3. Tem mais alguns, mas assim, são ajudas que vêm aqui, pede kit de bebê, enxoval de bebê, essas coisas nesse sentido. Mas assim, mais profundos são esses 3. Tem aquela outra que não dá notícia há algum tempo também, a gente foi lá, mas ela não deu mais notícia. Acho que foi embora de Barbacena. Então seriam esses 3 mesmo que nós acompanhando nesses últimos meses, tá? Então é isso. Meu nome é Maria Clara. Estão me ouvindo? Tá bom? Meu nome é Maria Clara, eu sou psicóloga de formação e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a rede de apoio socioassistencial. E é bacana a gente pensar nas propostas que também são governamentais. O que nós temos de suporte de políticas públicas
em prol dessas famílias, em prol dessas mulheres. Então, eu tive a experiência de trabalhar um pouco pela assistência social. Eu fui psicóloga e depois coordenando um equipamento da assistência social, e isso me permitiu conhecer muita coisa que, às vezes, pela formação acadêmica, eu não tive tanta experiência, sabe? Então, foi muito rico. E a gente, como Marli bem disse, o conhecimento, ele abre portas. A gente saber quais são as políticas públicas voltadas para atender aquele público faz com que a gente consiga encaminhar e assistir aquelas pessoas da melhor forma possível. Porque é um direito da população e é um dinheiro público implementado. Então, nós que conhecemos, a gente precisa encaminhar, a gente precisa cobrar, a gente precisa até como cidadão fiscalizar se de fato isso tem sido feito, né? Então, não só os profissionais da área, mas também os entusiastas, mas também as pessoas envolvidas na causa, as pessoas que estão sensibilizadas com aquela situação, conhecer um pouquinho da política pública abre portas, porque a gente consegue ajudar aquela pessoa a conseguir se reestruturar, a conseguir retomar a dignidade que faltou naquele momento. E é como todo mundo bem disse aqui também, é uma proposta eventual, não é uma bengala para a vida inteira. A política pública está ali para ajudar naquele momento de crise, naquele momento de maior fragilidade, de maior vulnerabilidade, e depois a pessoa precisa conseguir retomar com as próprias pernas, né? E por isso também a nossa participação enquanto comunidade e também dos profissionais da área, que aí é maior ainda, certo? A rede socioassistencial, quando a gente pensa nela, a gente precisa pensar o que está acontecendo com aquela família, o que está acontecendo com aquela mulher, o que está acontecendo com aquelas crianças, qual que é o contexto daquela família, para a gente saber para quem encaminhar. Então, se eu penso, é uma questão de saúde mental? Será que essa família está vivenciando alguma situação mais delicada mentalmente, emocionalmente? É uma questão de saúde mental? Se sim, nós temos o CAPS. É uma política pública, tem no nosso município, nós temos aqui em Barbacena. Nós temos o CAPS, que é só de crianças e adolescentes, nós temos o CAPS, que é de pessoas com transtornos mentais, e nós temos o CAPS, que são para pessoas que estão envolvidas em uso de substâncias. Então nós temos, é um apoio. Para além do CAPS, porque é uma política mais em momento de crise, nós temos também as UBSs. Tem psicólogos nos postinhos. Claro que a gente sabe que a fila é grande, mas existe. Existe o psicólogo que atende lá no postinho do bairro. Existe também um profissional que pode te encaminhar. Então, se eu vou ao CRAS, porque eu estou em uma situação de vulnerabilidade, eu estou com uma insegurança financeira, ou eu estou com uma insegurança estrutural do imóvel da minha casa, eu tenho habitação. Existe. É uma política de assistência social. A habitação está lá. E aí a gente pode encaminhar, a gente pode mostrar que a gente tem um conhecimento. E encaminhar essa pessoa para que ela consiga ter a assistência de um conhecimento que faltou naquele momento. Outro, se é uma pessoa em situação de risco. Às vezes o companheiro, uma pessoa que está colocando essa mulher em risco, ou algum familiar próximo, tem a casa da mulher. Essa pessoa ela pode receber e deve receber esse apoio. E assim, gente, o mais bacana é que a rede vai até a casa. A gente brinca assim, fulano tem que ir até lá. Não, a rede vai também. Os profissionais da rede saem dali daquele lugarzinho que não entra muito na realidade e vai até a casa da pessoa. Procura saber como que é a condição de vida, como que precisa ser feito. Só que para esse profissional ir até essa casa, ir até essa pessoa que está precisando, o profissional precisa saber que essa pessoa está precisando, né? O profissional precisa saber que aquela família do bairro tal, a fulana, o ciclano, eles estão em situação de vulnerabilidade, seja ela qual for, e precisam de intervenção. Gente, a política pública ela é muito ampla. A gente pensa para além do própria assistência social, que é uma secretaria aqui em Barbacena, nós temos também a saúde, nós temos a educação, nós temos uma rede que dá esse suporte, que dá esse amparo para essa pessoa, que vai muito além do que a gente pensa. São auxílios que a gente não imagina que existe, mas existe. E a gente se pega e fala assim, gente, tem isso? Tem. Tem auxílio funeral.
se a pessoa faleceu e não ter recurso para conseguir trazer dignidade para aquele momento, existe a política pública para isso. Então, tem para tudo. A gente precisa ter o conhecimento e saber a quem procurar. Então, em termos de assistência social, a gente tem as principais portas de entrada. A principal porta de entrada da assistência social são os CRAS. São centros que estão em bairros da cidade. Aqui em Barbacena nós temos 3 no momento. E está prevista a abertura de mais um. Nesses CRAS, eles abrangem a cidade e eles fazem essa análise do que a pessoa está precisando naquele momento. Ela está precisando de uma cesta básica porque ela está vivenciando situação de vulnerabilidade alimentar? Então, vamos acompanhar essa família, vamos tentar dar esse suporte nesse momento. A família, ela está, na verdade, com uma insegurança financeira. Só a cesta básica não ajuda naquele momento. Então, tem o Bolsa Família. Essa família está com uma insegurança em termos habitacional, a casa está em iminência de despencar. Tem um aluguel social, sabe? Então o CRAS, ele é essa porta de entrada da assistência social que ele vai conseguir encaminhar a pessoa para exatamente aquilo que ela precisa. Ele vai encaminhar para o CAP, se precisar. Isso é de tudo. Se o CRAS não conseguir assistir aquela pessoa naquele momento, ele encaminha para o CREAS. Por quê? O CREAS, que é o primo do CRAS, é a prima mais elaborada do CRAS, ele consegue ajudar para quando aquela pessoa já está vivenciando uma situação de vulnerabilidade. O CRAS, ele tenta ajudar antes de entrar no risco. Quando já aconteceu, existe o CREAS. E aí, entrando um pouquinho sobre, na minha atuação, existe um depois disso. Quando ainda assim existe a violação de direito, existe a vulnerabilidade, e aquela pessoa não conseguiu se reestruturar com as políticas públicas que foram oferecidas, existem lugares que acolhem essa pessoa. Então, se a minha situação está muito difícil e eu não conseguir me reorganizar, existem os acolhimentos institucionais, que a maioria das pessoas não conhecem, porque eles não são divulgados. Você não passa na rua e eles não têm aquele letreiro bem grandão lá na frente, porque eles resguardam a pessoa, eles resguardam o nome da pessoa, o rosto da pessoa. É uma proposta que seja assim, realmente para dar dignidade. Então não é uma instituição que você vai ver a placa na frente, mas existe. Eu acho que muitas pessoas aqui não devem conhecer, mas vocês sabiam que em Barbacena tem acolhimento para pessoa em situação de rua? Sabiam? Que levanta para mim, quem que sabe? Bacana. Você sabe, para a pessoa em situação de risco, a gente fala para as pessoas em situação de rua. As pessoas que estão sem uma residência, sem uma moradia. Então existe, esse núcleo existe. Existe em Barbacena e, dito eu, que vi de perto, conheci de perto, é muito bacana, é muito digno. Outra coisa, sabia que aqui tem inúmeros lugares que recebem idosos? Dentro da política pública. Para além do Lar das Velhinhas, não é o único. Que é o mais famoso, né, gente? A gente conhece muito, escuta muito falar sobre eles. Mas não é o único. Existem casa-lar, que são esse apoio para a pessoa idosa, que às vezes só com a aposentadoria não consegue ter qualidade de vida. Ou às vezes que não tem pessoas que disponibilizem um cuidado físico, sabe? Então existe. E para além, aí entra a minha atuação. Vocês sabiam que existem uma casa de acolhimento, uma só não, casa de acolhimento para criança e adolescente? Alguém sabia? Levanta a mão para mim. A Cris sabia, conselheiro tutelar. Mas existe. Existe e foi aonde eu atuei. E não é uma casa romântica, não é um lugar lindo, não é um lugar sereno, não é isso. Não é, porque esses lugares são para acolher crianças e adolescentes que vivenciaram situação de risco. São para as crianças e adolescentes que foram tirados do poder familiar, na maioria das vezes, quase 100% das vezes. O que significa isso? Que a família não teve condição de assistir os direitos da criança e do adolescente. Então eles vão para instituições que lá sejam cuidados. E quem que encaminha essas crianças? Para começar, a população. Através do quê? Da denúncia. Se eu percebo que uma criança, um adolescente, um idoso, uma gestante estão em situação de risco, meu primeiro ponto é fazer uma denúncia. Além de prestar o apoio, minha solidariedade,
é fazer denúncias aos órgãos competentes. No caso da criança e do adolescente, é o Conselho Tutelar. Quando a gente faz a denúncia do Conselho Tutelar, eles encaminham também para a vara. A vara é o órgão competente, para além do conselho, de ir lá e tirar essa criança daquele risco na hora. Ir lá e salvar essa criança mesmo, colocar em condições mais dignas. E quando eu falo que não é um lugar romântico, é porque não é mesmo. Essas crianças, às vezes, não dimensionavam o risco que elas viviam. Elas não conseguem ter a dimensão, o entendimento da vulnerabilidade, do risco, da violação do direito. Eles são crianças, eles não têm a informação que a gente está recebendo. Então, na cabecinha deles, é assim que é. É assim que é casa, é assim que é família. E aí, quando eles vão para a gente, é uma ruptura muito grande. Não é fácil, não é romântico, não é leve. Mas eles vão para esse lugar e lá a gente tem que ter certeza que tem uma garantia de direito. Que lá eles estão sendo cuidados, olhados, e que esse lugar vai zelar pela integridade física deles, emocional, de saúde, tudo. É um lugar que vai cuidar igual casa, sabe? Então, aqui em Barbacena, por exemplo, nós temos 2 acolhimentos institucionais. E que ninguém sabe. Ainda bem que não sabe, porque é um cantinho que é só deles, sabe? É casa deles. Então, eles gostam de que seja assim mesmo, sabe? Bem íntimo. Mas isso não nos deixa não ter o conhecimento, porque pode ser o caso da gente ver uma situação de violação de direito com uma criança ou adolescente. Então, por mais que eu não sei aonde é a casa, quem é a criança que está acolhida, eu preciso saber que tem um lugar para receber. E é isso que eu acho que é o mais importante da política pública. A gente ter o conhecimento e, às vezes, se me faltar, eu não sei para onde que eu ligo. Peraí, deixa eu procurar a assistência social do município para eu entender como. Às vezes, se eu vim aqui na Casa Provida e tirar uma informação com um dos profissionais voluntários, porque aí eu não fecho meu olho para aquela realidade que, às vezes, passou ali na minha frente e que eu não consegui intervir, sabe? Porque, às vezes, falta conhecimento na gente mesmo, porque os próprios profissionais, às vezes, a gente tem dúvida, né, Marli? Nossa, que caso complexo, para onde que vai, como que faz? Às vezes, bate essa angústia na gente também. Já foi para tal lugar, não deu certo, e aí, o que a gente faz agora? Mas, enquanto cidadão, a gente precisa também pensar que a gente não pode fechar o olho. A gente tem que dar o passo, mesmo que nos falte conhecimento ou nos falte até poder para isso, a gente precisa poder encaminhar e ter essa consciência tranquila de que intervenção a gente tentou fazer, né? E acompanhar. Fica de perto, continua procurando saber se houve um desfecho bacana, se não houve, se não, volta lá, dá uma cobrada de novo. É importante para isso. A Cris, que é conselheira tutelar, quantas crianças e adolescentes você interviu porque você recebeu uma denúncia da população? Muitas, não é? Às vezes da escola é um dos nossos principais órgãos de denúncia. Então, é importante que a gente tome essa iniciativa porque é bacana. E não é uma punição. Eu já vi muitas crianças e adolescentes que voltaram para casa. Porque às vezes aquela família precisava era de orientação. Sabe? Aquela mãe, aquele pai que estavam replicando a mesma dinâmica desestruturada que veio de casa deles. Essa mesma coisa, sabe? Mas é uma proposta de que eles entendam e se disponham a fazer mudança naquele contexto. Porque quando as famílias fazem mudança, eles conseguem reaver a guarda dos filhos. Então isso não é para sempre. Mas eles precisam também ter essa dedicação enquanto genitores, enquanto responsáveis. E é isso. É uma proposta muito bonita, é uma proposta necessária, queria eu que não fosse, mas é necessário. E aí entra a parcela da responsabilidade de cada um de nós. No caso das instituições, a gente também vê muito a entrega legal. Para quem não conhece, a mulher grávida, ela tem direito, previsto por lei, a fazer uma entrega voluntária. O que significa? Eu estou grávida e eu não tenho condição de cuidados com essa criança. Ou não tenho desejo, ou não tenho suporte, seja qual for a questão dela. Ela tem direito, previsto por lei, de fazer uma entrega legal. E como que é feita essa entrega legal? Tanto na hora do nascimento, no hospital, na maternidade, ou antes mesmo, na vara da infância e juventude dos municípios, das comarcas,
essa genitora tem o direito de demonstrar interesse pela entrega legal. E essa entrega legal, ela é totalmente sigilosa, até dos familiares. Então, se essa mulher ela tem um desejo de entrega voluntária, os familiares dela não precisam nem saber que ela está grávida, se ela quiser, se for assim o desejo dela. Ela pode ir até a maternidade fazer essa entrega legal, ou ela pode ir na vara da infância e juventude também fazer essa comunicação. Lá o serviço social da comarca vai tomar providência, e aí essa criança, esse recém-nascido que acabou de nascer, aquele pequenininho, ele vai para onde? Até que entre uma família adotiva. Ele vai para o abrigo. Para esse mesmo lugar que eu falei, que as pessoas cuidam dessa criança, desse adolescente em situação de vulnerabilidade, cuidam desse pequenininho também. Para que ele seja entregue em segurança. Por quê? Do momento do nascimento dessa criança, se ele já tiver alta, logo em seguida do nascimento, ele vai para o abrigo. Chega lá no abrigo, como que vai funcionar? Ele vai ficar lá sendo cuidado e essa genitora, ela vai ser convocada para uma audiência. Em 10 dias, ela vai ser convocada para uma audiência para demonstrar o interesse dela da entrega legal perante o juiz. Por quê? Lá eles vão falar todos os direitos e deveres dela para ela entender se é isso mesmo que ela quer. Se ela permanecer com esse desejo, ela vai ter o direito ainda a 15 dias para recorrer à ideia. Então, mudei de ideia, eu não estou bem com a proposta de da entrega legal, então eu vou voltar atrás. Eu já vi isso acontecer, Marli já deve ter visto também muitas vezes. Isso pode acontecer, é um direito da genitora. Ela pode. Agora, se ela não quiser voltar atrás, se realmente for o desejo da entrega legal dela, em poucos dias essa criança é adotada. A realidade do processo de adoção, alguém conhece? Vocês acham que uma criança recém-nascida, ela demora muito ou pouco no cadastro de adoção? A minha última experiência, a criança entrou no cadastro de adoção às 3 horas da tarde, como se fosse de hoje, e ela foi entregue para a família adotiva a 1 hora da tarde do dia seguinte. Por quê? Porque a fila de adoção para crianças desse tamaninho é de uma espera de mais de 6 anos. Existem muitas famílias que demonstram esse interesse, que desejam. Então, é muito rápido. E é muito... Exato. Essa criança ela vai ser acolhida pela instituição depois que ela recebe alta do hospital. Nesse período do nascimento, a mãe tem 10 dias para ser chamada para uma audiência. Quando ela é chamada para essa audiência perante o juiz, ele explica e depois da audiência, ela tem direito a ainda mais 15 dias úteis, 15 dias úteis, para voltar atrás ou não. E aí dá em média de mais ou menos 1 mês, quando essa criança depois que esse período todo passa, né? Dá mais ou menos 1 mês de vida dessa criança, ela já vai estar numa família substituta. Sabe? Entendeu? Então, é muito rápido e é muito bacana ver esse processo, sabe? Porque quando a gente pensa até na proposta da Casa Pro Vida, é uma outra oportunidade que às vezes foge ao conhecimento das genitoras, das grávidas, né? Às vezes elas não sabiam que elas tinham direito da entrega legal. E tem. Isso é previsto por lei. Elas têm mais que o direito a isso, sabe? Então, é uma proposta muito, muito digna. Pelo menos às vezes que eu tive contato com essas mulheres, que eu tive contato com essas crianças, não é algo fácil. É de uma força tremenda dessas mulheres. É de uma resiliência muito grande, é de uma coragem muito grande, mas que elas dão uma oportunidade também muito boa. Ninguém está no cadastro de adoção à toa. É feito um estudo social por profissionais capacitados para ver se essa pessoa tem realmente condição de estar ali no cadastro de adoção. Então, as crianças não são adotadas por qualquer pessoa de qualquer jeito. Elas são avaliadas. E, para além, depois da adoção, elas ainda são acompanhadas pelos órgãos competentes. Fica um período ainda sob acompanhamento dos órgãos competentes, que são os da vara da infância e juventude. Então, é importante que a gente entenda que há a oportunidade, que há a rede socioassistencial. Existe a rede. Quando essa mulher ela decide por ficar com essa criança e
e prover tudo que ela precisa, tem a rede socioassistencial para dar esse apoio quando ela precisa. E para além dela, quando ela também ainda não tem condição ou não tem desejo, existe a entrega legal. Ela pode optar por isso. É muito digno e é muito bacana para quem acompanha de perto. Então, eu tive essa oportunidade de acompanhar as crianças, que eu tive a oportunidade de acompanhar essas genitoras quando, né, elas tinham esse desejo. E é importante ter o conhecimento sobre o direito. E aí eu friso ainda mais o tanto que é importante que seja de fato sigiloso. Porque já não é fácil para a família. Já não é fácil para essa mulher. E para além disso, ainda ter uma exposição desnecessária e ainda criminosa, porque é ilegal você expor uma mulher que tem o direito previsto por lei, né? Então, é importante que a gente dê esse passo, é importante que a gente faça esse movimento. Pode falar. Essa gestão, no momento que ela manifesta o interesse do vizinho, ela tem um acompanhamento psicológico. É previsto por lei. À medida do necessário. De acordo com o que o profissional julgar necessário e também a genitora, né? Não genitora, parturiente, né? Então, é sim inclusive é previsto por lei, tá aqui. Ela garante o direito ao sigilo na entrega, assistência psicológica, audiência judicial e retratação da entrega. Então, o que é isso? O sigilo, que eu disse, a assistência psicológica, ela tem direito a ter esse acompanhamento, que também é da rede socioassistencial. Então, são dos CRES, dos profissionais dos CRES, são dos profissionais dos CRAS, ou são dos profissionais do CAPS. Ela tem direito, depende do que tem o município disponível de assistência social, mas ela tem direito, e isso é determinado pelo juiz. Ele dá esse cumpra-se dos juízes, né? Então, ele dá essa cartada, manda ela ter esse acompanhamento psicológico, ela recebe esse acompanhamento psicológico e a audiência, que vem logo em seguida. Depois, se quiser, ela pode se retratar ou não. Respondi? E a mãe, quando ela está determinada a entregar para a adoção, aí ela já chega e fala assim, eu não quero nem contato visual. Eu já vi os dois casos, Marli. Eu já vi a situação da mãe que, naquele momento, não deu conta, porque eu acho que depende de uma força muito grande mesmo. Então, ela não consegue, às vezes, nem olhar para aquela criancinha que nasceu, porque senão o coração aperta demais. Mas depois eu já vi a mãe que, de fato, fez a entrega voluntária e que não teve contato com a criança. E eu já vi o caso da mãe que, no dia seguinte, mandava pedindo foto para nós da equipe, mandava mensagem perguntando se estava mamando, se estava dormindo bem, se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. E logo em seguida veio a retratação e a família deu suporte, que às vezes naquele momento se rebelou e não quis dar o suporte. Então eu já vi de tudo, sabe? O que eu entendi de todo esse processo é que demanda uma força muito grande, uma coragem muito grande. Tá? E elas tiveram essa oportunidade. Mas depois de todo esse processo, a criança foi adotada, ela não foi. Não. Depois desses 15 dias, se ela não recorreu, aí ela perde o direito. Porque aí essa criança já é destituída do poder familiar, ou seja, é irrevogável. Ela perde o poder familiar. Até o momento, esse poder familiar fica suspenso. Por quê? O abrigo é que fica com a guarda dessa criança, porque ele é quem precisa cuidar naquele momento. O abrigo detém a guarda dessa criança porque ela está suspensa da genitora. Se essa genitora, depois dos prazos dos 15 dias, não volta atrás, realmente segue adiante com a entrega legal, ela perde o direito da criança e aí ela é destituída. E quando há a destituição do poder familiar, ele é irrevogável. Acabou, não tem mais a oportunidade de reaver. Nem que ela queira, né? Nem que ela queira. A mulher pegou a adoção e foi embora. 3 dias depois, veio o casal para ficar internado com a criança. E aí ela entrou na justiça, depois do tempo que já tinha passado, ela não conseguiu. Porque traz um sofrimento muito grande também para as famílias adotivas. Aquelas famílias, elas estão numa expectativa muito grande daquela adoção. Como eu falei, são em média de 6 anos de espera. Então, quando isso acontece, e finalmente tem aquela concretização daquele sonho, é muito prejudicial tanto para a criança quanto para a família, essa nova ruptura.
É um direito da mulher. Só dela. Como aqui fala, ela pode não falar nem para o genitor. Só no nome dela. Isso existe sim. Essa lei é por conta das crianças e dos adolescentes que não eram registrados. Então ela chega lá no início da vida da adolescência e não tem o registro. Ou seja, não tem pagamento de pensão, não tem todos esses direitos previstos. Então, por lei, essa família ela tem o direito a... Eu tenho uma pessoa que é um suposto pai, que eu penso que é o genitor. Eu posso pedir judicialmente que faça um teste de DNA. E aí, é assim, se esse genitor ele se recusa a prestar a amostra para o exame de DNA, ele é automaticamente incluído como genitor. E aí ele tem que pagar pensão, tudo isso. Agora, se ele prestar a amostra, disponibilizar a amostra, aí ele pode ser genitor ou não. Se for, ele entra na responsabilidade de pai, pagando tendo todas as responsabilidades do título, né? Ou, se der negativo, ele é isento dessa responsabilidade. Mas isso é feito para as crianças que estão sem genitores a longo prazo. Não para essas da entrega legal, porque da entrega legal elas vão para uma família substituta. E aí elas vão ter mãe e pai na certidão de nascimento de acordo com a adoção, não pela genética. Mas quando ele me expôs, né, exatamente a proposta da Casa Pro Vida, eu achei que eu me encaixava, por isso me propus a vir aqui hoje. Logicamente que a minha colega, falando do CRAS, do CREAS, ela está falando de uma prática social. É como se fosse um médico social agindo diante de um problema, resolvendo aquilo. Como médico, eu vou trazer talvez um conteúdo mais conceitual para a gente entender, primeiro, que tudo que eu vou trazer dentro desses conceitos que a medicina me trouxe não se divorcia em nada do que foi falado aqui antes. É apenas uma ideia da gente ter um terreno teórico mais embasado para realmente estar fazendo um projeto. E, na verdade, quando eu estou falando de pró-vida, eu estou querendo uma intervenção. E eu tenho que saber que tipo de intervenção eu vou fazer. E para que uma intervenção seja efetiva, não seja romântica, né, eu preciso projetar, planejar. E planejar é saber o que eu vou fazer, aonde que eu vou intervir, e até eu vou aproveitar uma deixa que uma colega falou aqui no final, e distinguir bem o que eu estou chamando de assistência e o que eu estou chamando de assistencialismo. Porque o emocional nos leva direto ao assistencialismo. Não tem nada demais eu dar uma cesta básica para a família que está passando fome. Mas a fome vem amanhã também, e depois da manhã, não é? A mesma coisa de eu dar uma esmola a uma pessoa em situação de rua, resolvendo o meu problema e não o dele, né? E, na verdade, que eu estou dando dinheiro, eu estou, às vezes, acalmando a minha própria consciência, me senti incomodado com tantas pessoas que a gente vê em Barbacena em situação de rua. Agora, quando você pega um projeto Põe Beleza, que você pega um projeto de consultório de rua, eu não estou fazendo assistencialismo, eu estou fazendo assistência. Eu estou tentando construir um caminho de soluções, tá? Eu acho que, basicamente, no primeiro momento, é isso que a gente tem que entender. Como médico, onde que eu tive essa vivência de construção dessa saúde social? Na verdade, eu tentava, dos meus 42 anos de medicina, ter uma visão sempre muito rica e muito próxima do paciente que entrava para mim. Eu percebi que ele entrava para mim trazendo, logicamente, a doença, a queixa, o que estava acontecendo com ele, mas vinha junto com ele a família, o social, a história dele. E a gente entende que hoje a medicina é feita de uma forma muito rápida, de forma que o médico não se dá direito a tempo para poder conhecer essa história, né? Porque senão a pessoa está com dor, eu dou Novalgina, a pessoa está com infecção, eu dou antibiótico. Mas e o João, a Maria, né? Eu lembro que quando eu estudava medicina, eu tinha um professor assim que era mais humanizado. Ele falava assim, que às vezes a pessoa falava assim, olha, internou uma cólica renal ali, não disse, que uma cólica renal? Não, eu não conheço uma cólica. A cólica renal tem nome? Então, nesses momentos a gente começa a falar, gente, não é a cólica renal, é a Maria que tem a cólica renal, é o João. Né? Quando eu dou nome, eu já estou entrando um pouco dessa biografia dessa pessoa. Quando o Luciano me falou de saúde social, imediatamente veio uma imagem na minha mente, que é aquela cerca de arame farpado com aqueles mourões, né? Que é exatamente o que eu acho que nós somos enquanto sociedade. Aquele mourão, ele fica em pé enquanto tem o arame emendando um no outro. Se eu seccionar o arame, ele cai.
E às vezes a gente, como sociedade, não perde isso. O mundo hoje é um mundo que facilmente corta esses arames, interrompe isso, né? E a sociedade vem, de certa forma, pagando um preço muito alto com a queda nossa mesmo, né? Na verdade, o que a gente vai pensar? Existem construções que são individuais, construções que são coletivas. Só que eu olho para aqui, eu vejo a Lourinha, eu vejo a Marli, eu vejo a fulana, a ciclana, que está de blusa verde, o chapéu, estou vendo o indivíduo, mas eu também estou vendo a plateia. Então, na verdade, a gente não pode nunca se divorciar da ideia de que a saúde social como um todo é construída por cada um de nós, pela maneira como eu ajo, pela maneira como eu vejo, pela maneira que eu me comporto. Se eu quero construir uma saúde social, quer dizer que eu estou subentendendo que existe uma doença social, né? E a gente sabe, por exemplo, ao longo dos anos, eu primeiro fui pediatra, então durante muitos anos eu atendi pediatria, e quando ela até falou do aleitamento, eu entendi como que o processo de fazer a coisa bem feita me obrigava até, eu cheguei a conversar com a menina do pré-natal, assim, manda essa gestante aqui antes do neném nascer, para eu poder conversar sobre o aleitamento materno, tá? Para o neném nascer já com a gestante preparada para isso. Eu, às vezes, também defendia a ideia de uma escola de pais, ou seja, antes de ter neném, vai para a escola, aprender a ser pai e ser mãe, porque ninguém nasce sabendo isso não, né? O neném nasce porque, infelizmente, a natureza ligou a relação sexual ao neném. Agora, nós estamos preparados para isso? Para receber esse menino? Se você pensar hoje, no mundo que a gente vive, você vê que hoje existe o que a gente chama de uma infertilidade social, que é o quê? Eu sou fértil, a mulher é fértil, mas eu não quero ter filho. Aí você fala, mas por que você não quer? Ah, porque o mundo está assim, está assado. Como é que eu vou pôr uma criança no mundo, né, que está do jeito que eu vejo no jornal todo dia? Né? Um conceito enganoso, porque as crianças nascem e têm que continuar nascendo. Porque isso significa que uma renovação da forma da sociedade, da família. O que eu posso, enquanto planejar nesse sentido, é ajudar essa família a construir realmente um indivíduo melhor. E como que ela vai construir isso? O Luciano falou bem uma coisa, que a gente não tem como divorciar a saúde psicológica, social e social. Elas andam juntas. Didaticamente, às vezes, posso abordar separadamente cada fala, mas a gente sabe que na prática elas vão caminhar de mãos dadas, não é verdade? Porque quando eu falo de uma situação que uma mãe não pode, não quer, não se dá conta de ficar com uma criança, de um morador de rua, eu estou de uma pessoa em situação de rua, que é mais correto, eu estou sinalizando um sintoma de uma sociedade, tá? Se a gente tivesse curiosidade de paciente de sentar com aquele pessoa de situação de rua, para tentar entender por que ele está na rua, como é que ele foi parar ali, se ele tem família, né? Se ele tem aonde recorrer, na maioria das vezes vai ser alcoolismo, vai ser droga, aí eu já vou cair no outro, por que ele bebeu, né? Por que a família, apesar de ter tentado tudo para não deixar naquela situação, ele se recusa terminantemente a aceitar essa ajuda? A gente tem um caso aqui bem emblemático na rua Barbacena, de um menino que era herdeiro do Sovos, que era uma lanchonete ali, que é o Júnior, não é verdade? Que as pessoas, quando vê o Júnior na situação que ele está, e lembram a situação que ele esteve, né? A gente fala, gente, essa doença começou há muito tempo, logicamente que as drogas estão envolvidas, o que está por trás disso a gente não sabe, tem que entender. Então, assim, houve um movimento num grupo que eu fazia parte, das pessoas tentarem, vamos fazer uma doação para ajudar o Júnior, assim? Não, calma. O Júnior tem que aceitar a ajuda de ir para uma instituição se tratar. Não adianta eu dar a comidinha de hoje, né? Eu mesmo, de vez em quando ele me aborda, eu dou um de leite, dou um sanduíche, mas eu sei que aquilo é naquela hora, porque a fome amanhã está ali, tá entendendo? Então eu acho muito importante a gente, na hora de tentar amarrar essas intervenções, entender profundamente como esse processo se dá. Porque senão a gente não sai do lugar, não é verdade? A gente não sai do lugar. Eu coloquei uma coisa aqui que eu achei muito interessante, a gente tentar entender que quando tudo que é construído também é desconstruído. Eu tive uma participação, uma época do programa de educação efetiva sexual nas escolas, que eu treinei muitos professores, para capacitar qualquer professor a abordar adolescente nas questões da adolescência, nas questões do desenvolvimento sexual, físico, psicológico, não é verdade? Então a gente tinha muitas oficinas que a gente chamava de desconstruir. Porque a construção, ela vem de onde?
Minha mãe, quando eu nasci, meu pai e minha família, eu sou um livro, logicamente que a criança nasce com potencial genético. A gente não nasce no zero, a gente nasceu trazendo potencial genético. Esse potencial genético é o temperamento que eu tenho. Uma criança é mais nervosa, a outra é mais dócil, a outra é mais assim, mais assada, é o potencial genético. Mas eu sou um livro em branco, onde primeiro meus pais vão pegar uma canetinha e vão escrever lá com a letra deles, traduzindo o que eles acham correto, traduzindo o que eles receberam do pai, da mãe, né, para construir aquela pessoa de uma forma melhor. Depois vem a escola, onde o social já começou a entrar, porque a primeira sociedade que eu me vejo, que eu reconheço, é a minha família. Então ela está na base de tudo. Então quando você fala a questão da criança que vai ser adotada, que vai mudar de núcleo, não é verdade? Eu vejo isso com muito a ideia de como a gente tem que preocupar realmente de ser muito sério. Que a gente sabe que a criança, nos primeiros anos de vida, em creches, às vezes, você tem a mãe substituta, porque a falta da mãe, quer dizer, aquela mãe substituta que cuida de várias crianças, que ela não tem aquele foco individual naquele bebê. A gente já teve um psiquiatra, um médico psiquiatra que estudou o bebê recém-nascido, que ele chamava René Spitz. Ele percebeu que o cérebro da criança, que era cuidado por várias mães, ou a mãe que cuidava de várias crianças, ele não se desenvolvia do jeito da criança que tinha o foco da mãe ou da mãe substituta. E isso é logo de cara, gente, né? Você vê, o perímetro cefálico da criança, a criança nasce com a fontanela toda aberta, porque o cérebro vai crescer muito até o primeiro ano de vida. Mas depois do primeiro ano de vida, esse osso solda. E o que tinha que acontecer, ele já aconteceu. Então, você vê, quando a gente vai montar um projeto de intervenção real na saúde, eu começo lá no início, né, como ela falou. Naquela mãe, naquela assistência àquela mãe, naquela assistência àquelas condições, que a gente sabe que hoje a gente fala muito da família desestruturada, desarranjada, né? Muitas vezes na escola você vê meninos com um comportamento inadequado, a professora sofrendo na mão, daquela falta de construção de educação, não é verdade? E a gente hoje, quando a gente liga a televisão, a gente vê coisas tão absurdas, uma degradação moral tão grande nesse país, né? Que a gente precisa começar a pensar realmente aonde que a gente tem que colocar o curativo. Não é verdade? E talvez esse curativo tenha que ser começado muito cedo, né? Por exemplo, a escola de pais seria uma proposta, não é verdade? Tá? Antes de começar a ser, mas vamos ver o que a gente pode ensinar, não é verdade? Em termos de educação e de tudo. E aí, na medida que esse menino for crescendo, ele vai se tornar um adolescente, um adulto, vai casar, e se eu não faço uma construção real disso aí, ele pode repetir todos os erros que fizeram ele ficar um adulto infeliz e inadequado. Né? Então, logicamente, gente, que a gente fala assim, nós não vamos salvar o mundo, né? Eu, às vezes, quando eu trabalhava no programa de AIDS, eu entendi que cada adolescente, quando eu ia na escola, fazia um processo de intervenção, para que esse menino tenha uma educação real, para que ele conheça uma realidade, para que ele saiba o que está ao alcance dele para ter uma vida melhor, para refletir sobre tudo que está acontecendo, talvez eu estivesse salvando um indivíduo. Mas diz o de filósofo, a gente salva um, a gente está salvando o mundo inteiro. Então a gente não pode empobrecer a ideia de que a sociedade é muito grande, são milhões de pessoas, como é que eu vou atingir isso tudo? Como é que eu vou corrigir esses grandes problemas que estão aí? A gente dá uma andada na periferia, as famílias todas desestruturadas, pelo alcoolismo, pelo abandono, pela solidão, pela falta de emprego, né? Pelo preço das coisas. Se você parar para pensar, hoje você vai no mercado, gente, né? Você fica bobo de ver como uma pessoa vive com salário mínimo. Uma comprinha hoje, R$700. Isso é doença social? Não é verdade? Porque pode ser que R$700 para mim, eu faço uma comprinha e tudo bem. Mas aí você pensa, por exemplo, na funcionária da sua casa que ganha um salário mínimo, não é verdade? Como é que ela está se virando? Isso é doença social. É uma doença social que depende de uma política macroeconômica que às vezes foge do meu alcance, dizer, o que eu vou fazer? O que eu tenho para poder corrigir isso? O meu voto, por exemplo, né? Mas a gente sabe que a gente vota e fica desiludido, porque a gente fica julgando na mão do pai e da mãe a educação do filho. Quer dizer, na mão da escola a educação do filho. E a gente esquece de pensar que quem educa é mãe e pai. Não é verdade? E a escola precisa entender esse papel, porque às vezes a orientadora ali ela está sobrecarregada com a ideia de que tem que educar o filho que deveria ser educado em casa também.
Então, eu falo, é o caso da escola chamar os pais e dizer, não, vamos educar junto, né? Não é só eu sozinho aqui, não. Então, você vê que o processo da gente dizer, o conceito de saúde social, ele vai se ampliando na medida que eu vou me aprofundando na compreensão dos problemas que eu tenho que resolver. E a ideia de que eu não vou resolver isso a semana que vem, nem de hoje. Então, se eu não tenho um projeto de tempo, pode ser um ano, eu nem posso colocar datas, mas é que a gente não tem aquela ideia do imediatismo, que eu vou trabalhar aqui e que amanhã os resultados vão estar aparecendo. A gente deve ter um trabalho baseado em resultados. Então, a gente deve ter, quando a gente tem um projeto, eu tenho que construir o projeto de forma clássica. Os objetivos desse projeto, quem são os atores que vão agir aqui, quais são os resultados que eu estou querendo e como é que eu vou medir esses resultados, porque senão tudo se perde, né? Então, assim, talvez esse início aqui possa chamar as pessoas que forem capazes de fazer isso para escrever, então, um projeto destinado a essa intervenção. Vai ser com a grávida, vai ser com a gestante, vai ser com o adolescente, vai ser com o uso de drogas, vai ser com a sexualidade, né? É muita coisa. Você pode até fazer projetinhos assim, separadinhos, no sentido de pensar como efetivamente eu vou construir essa intervenção. A gente sabe, por exemplo, eu vou intervir no adolescente, o melhor local é a escola, né? Agora, o CREAS e o CRAS são grandes aliados, porque eles recebem a doença social, o sintoma. Quer dizer, na verdade, como eu falei, como médico, eu recebi aquele paciente trazendo toda aquela sintomatologia da sociedade, e eu falo o seguinte, gente, a ciência, ela progride muito, mas nós, como sociedade, andamos muito devagar. Se você for comparar o passo que a ciência dá e o passo que a gente dá, nós somos muito tímidos, né? Porque você vê a construção do estigma, do preconceito, que tanto atrapalha e não ajuda em nada. Eu fiz tanto trabalho no sentido de desconstruir isso, aquilo que eu estava falando. A minha mãe, meu pai me deram uma visão de mundo, de sexualidade, identidade, etc. Mas eu posso desconstruir isso. Desconstruir não é dar uma de porra louca, não dizer que está tudo errado, não. É tentar ler o texto que escreveram no meu caderninho, ver o que está certo, conservar, o que não está, eu passo a borracha. Aí eu chego uma hora que eu falo, gente, agora a caneta é minha, né? Não é mais meu pai e minha mãe que estão escrevendo, agora eu vou escrever o que eu quero que seja, né? Inclusive, era um exercício muito interessante que a gente fazia com pessoas, assim, que a gente estava querendo entrar no processo de educação, faz um projeto de vida escrito, depois trata esse projeto, vamos ver o que você escreveu, né? O que eu quero ser, o que eu almejo, não é verdade? Né? Isso, às vezes, são exercícios que a gente pode fazer da base, quando eu estou tentando chegar perto das pessoas e também entender o que elas precisam. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado para não verticalizar a coisa, dizer, você precisa disso, você precisa daquilo. Eu não sei o que você precisa, mas para eu construir o projeto, talvez você tenha que me dizer isso. Agora, como que eu vou ouvir a sua voz? Por onde que você vai me dizer isso? Né? Então, o projeto cabe a isso. É um questionário que eu vou dar? É um momento de entrevistas, onde eu vou selecionar aleatoriamente pessoas, ruas, para tentar entender uma realidade? Né? Por exemplo, o internato rural da Faculdade de Medicina, que é a medicina social colocada na prática, os alunos veem ele com muita preguiça, veem ele com muito desprezo, acham que é uma perda de tempo, porque a faculdade não amadurece a cabeça desses meninos na ideia seguinte. O que você tem que fazer nessa comunidade? Você sabe quantas crianças estão desnutridas aqui? Você sabe quantas mães deixaram de amamentar seus filhos e por isso elas estão desnutridas? Você sabe quantas pessoas aqui... você sabe o índice de suicídio dessa sociedade, o índice de alcoolismo? Então, na verdade, você vê que o negócio é muito grande. Eu preciso efetivar a ideia de ouvir. Talvez ouvir mais essa sociedade para eu devolver realmente o remédio que ela precisa. Quando vocês vão no médico, se o médico não deixa você falar, ele vai descobrir o que da sua doença. Como é que ele vai dar um remédio se você não falou nada? Né? Tá? E você não pode deixar, por exemplo, a mulher vai com o marido no médico, aí o marido fala assim, sou eu que vou consultar, né? Porque a mulher não deixa ele falar. Né? O que você está sentindo? Ah, doutor, ele está com a dor de cabeça, tem 3 dias. Aí eu pergunto para ele, você está com dor de cabeça? Não, doutor, não é isso que ela está falando. Então a gente sabe que muitas vezes, quando a gente não tem a voz ativa, alguém assume a voz por mim, não é verdade? E isso aí pode ser qualquer pessoa que se julgue no direito de assumir a minha voz. Então a gente primeiro tem que entender se cada um tem a sua voz, né? E respeitar a ideia de que eu tenho direito de ter essa voz de falar o que eu quero, tá?
Eu acho que esse é um passo muito importante para a gente caminhar no sentido de construir realmente uma sociedade mais justa, né? Quando ela falou de redes, eu acho muito interessante, porque quando eu atendi um paciente com um diagnóstico adverso, o médico, ele tem, vamos dizer, infelizmente, aquela ideia de que nem sempre a notícia que a gente dá é boa, né? Porque às vezes o paciente chega, eu analiso o exame, eu sei que o diagnóstico vai trazer inúmeras consequências na vida daquela indivíduo, mas se o médico está preparado, eu abro o exame, sorrindo, continuo sorrindo ao ler o exame, né? Porque se eu apavorar com esse papel na mão, o cara morre na minha frente, né? Então eu já tenho que estar preparado. Eu estou lendo isso aqui, como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou abordar? Como é que eu vou, né, conduzir isso? Então a gente sabe que essa reflexão que antecede um ato, porque na verdade é diferente. O que seria agir e atuar? Atuar, eu atuo, eu vou. Né? Eu não penso, eu não projeto. É diferente de agir. No agir eu tenho um projeto, eu tenho um pensamento que antecede a minha ação. Então antes de eu agir, eu vou pensar como eu vou fazer aqui. Tá certo? Tá? Então, quando a gente vai abordar grupos sociais, aonde você reina uma série de construções, como eu falei, da família, religiosas, em relação à sexualidade, em relação, por exemplo, à AIDS, que foi uma doença muito estigmatizada, e a gente vê, tomando como exemplo aqui o desenvolvimento da AIDS numa sociedade, o estigma não acaba, gente. É impressionante, né? É uma construção tão forte, é uma coisa tão enraizada, né? Que você precisa, então, quando você vai combater um negócio muito forte, entender a raiz. Eu só vou fazer uma árvore mudar se eu cortar a raiz dela, né? E, às vezes, entender uma raiz, você tem que voltar, a árvore desse tamanho, tem que voltar lá atrás, na mudinha, quem plantou, como é que ela foi plantada, como é que ela foi cuidada, para aí eu conseguir entender aonde que eu tenho que chegar. Na verdade, quando eu olho assim, a minha trajetória social, nessa questão das infecções sexualmente transmissíveis, eu acho que ela foi boa, eu estou com a minha consciência bem tranquila em relação a tudo que eu fiz, exatamente porque eu fui entendendo os processos que eram paralelos, né? Que a gente às vezes fala assim, fala do HIV, é um vírus que vai passar de uma pessoa para outra, né? Essa doença tem relação com determinados comportamentos que a sociedade não aceita, não entende. E aí já vai construindo. Aí você já vai entendendo que existem processos que são pertinentes àquilo que eu estou analisando e existem os processos paralelos, que são muito mais difíceis de serem percebidos, né? Então eu acho que hoje, assim, um pontapé inicial, mas eu acho que talvez no futuro, se a ideia for construir realmente um projeto, a gente tenha que voltar aqui para abordar isso. Mas já abordar de uma forma diferente, não na forma da palestra, na forma de grupos, né, que possam se juntar e dizer, eu quero essa intervenção nessa área. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, né? Eu quero intervir nessa outra área, vamos ver. Então, vamos construir os diversos momentos dessa intervenção para que ela realmente, no final, tenha algum sucesso, tá certo? Sempre realmente tendo a ideia de que eu quero melhorar o mundo de forma efetiva. Quando a gente pensa hoje quando você vê a epidemia de Covid, que foi recente, olha como que ela desconstruiu a saúde social. Tá? Era uma doença, um vírus passava, morria no jeito a outro, né? E o ser humano é normal, ninguém quer morrer, tem medo, morrer sem respirar, pegar um vírus que vem pelo ar. O HIV, pelo menos, a pessoa tinha uma ação voluntária de se expor, não, mas o Covid não. O que vocês viram durante a epidemia do Covid? Eu não queria nem chegar perto de você, não é isso? Espirrou, tossiu, longe de mim, não é verdade? Então você vê como que a gente não domina os processos sociais. E não tem sucesso se eu quero intervir. Por exemplo, no sucesso da contenção do Covid, não adianta eu só vacinar, eu só internar. Eu preciso entender o processo emocional e social que também está vindo junto. Porque senão não estou fazendo nada. Eu estou tratando indivíduo e estou tratando sociedade. É verdade, né? Como eu te falei, quando eu vejo um diagnóstico que não vai ser muito legal, primeiro eu desconverso, pergunto como é que está indo a família, né? Sabe? Pergunto qual o seu projeto de vida, você mora aqui em Barbacena, você mora, e aí, no meio daquela conversa, eu vou introduzindo o assunto que eu quero intervir, né? E aí o indivíduo já está com confiança em mim, né? Já construiu aquele processo de vínculo, de vinculação comigo, eu posso falar de forma amena aquilo que ele precisa saber. Tá? Então, eu acho que vai existir
momentos de fazer isso. Quer dizer, esse momento aqui é o da palestra, eu estou vindo aqui dando uma visão de mundo, assim, né? Que eu trago da minha vivência, mas eu acho que, na sequência, outros momentos vão ser necessários para estar aprofundando um projeto como esse, tá certo? E aqui acho que tem gente do Serviço Social da UENG, não é isso? Alunos aqui? São quantos alunos? Algumas? Vocês estão formando já? Estão formando? Tá. E vocês estão em qual? A primeira turma? Pois é, tá vendo? Então, assim, leva esses conceitos para a escola, né? Eu acho que a escola é a base da construção de qualquer profissional. Apesar do que eu acho que qualquer escola vai dar 40% dos instrumentos que você vai ter para trabalhar. O resto vai ser você mesmo correndo atrás, como vocês estão aqui, né? Que não é uma atividade da escola, mas totalmente pertinente a isso, né? Deixa eu ver o que mais que eu queria abordar aqui. Então, quando eu falo muito com os alunos da faculdade de medicina, que às vezes passam comigo, às vezes até residentes, e eu falo o seguinte, gente, o primeiro remédio que a gente dá para alguém sou eu mesmo. Em qualquer doença, tá? Eu posso atender um paciente que eu vou falar que ele está com câncer, eu posso atender um paciente que está com teste de HIV positivo, mas o remédio primeiro sou eu. Então, você se analisa primeiro, enquanto medicamento, e você tem uma bula. Se tiver a bula, você lê, né? Que ali vai ter contraindicação, reações adversas, né? Porque a gente, como pessoa, provoca isso mesmo. A gente tem contraindicações e tem reações adversas. Então, uma autoanálise, tá? Eu convido vocês também, no caminhar desse processo, também não desvincular disso, não. Essa visão voltada para mim, quem eu sou, sem se enganar, quais são os preconceitos que eu carrego. Porque não adianta nada, não tem preconceito, tem, se você analisar, você vai ter. É verdade? Eu vi um experimento agora na televisão impressionante, que a gente fala assim, o Brasil não tem racismo, né? Mas colocaram uma menina lourinha, sozinha numa esquina, várias pessoas pararam com a lourinha, você viu? Para saber o que estava acontecendo. Colocaram uma menina da mesma idade, escurinha no canto, ninguém se aproximou dela. Então isso é estrutural, não é verdade? Isso é estrutural. E essa estrutura veio do caderninho que escreveram, né? E eu preciso desconstruir. Né? O que eu vou desconstruir, gente? O que tem a ver a cor da pele de uma pessoa? Com o que a pessoa dorme, o que ela faz, na verdade? Sabe? Quem é o pai que deixa de ser? Então, na verdade, se eu não for honesto comigo mesmo, no sentido de dizer, me despir desse preconceito, desiste. Eu não vou no social. O social é essa bagunça mesmo que a gente está. Né? Eu acho que, assim, é uma forma até bonita da gente pensar se eu quero construir um projeto de intervenção, começar por mim mesmo. O que eu preciso desconstruir na minha pessoa, tá? Talvez em determinado momento aí que eu não sei, a gente tem que reunir nós para ver o que a gente tem que desconstruir primeiro. O que eu estou trazendo assim, honestamente, eu tenho que ser honesto, tá? A gente tem exercícios assim, de grupo para a gente instigar um pouco, eu ser honesto comigo mesmo, no sentido do que eu estou carregando que precisa ser desconstruído. E é tão bom desconstruir, gente. Quando eu participei de oficinas que na parte de desconstrução, a gente sai leve, a gente joga o lixo fora, sabe? Aquele negócio em casa que está entulhando aquele quarto, você já viu? Quando você vai juntando lixo em umas cômodas da casa, o dia que você resolve, chama aquele negócio, aquela caçamba, põe tudo na caçamba, ai que coisa boa, foi tudo embora. Então acho que a gente precisa também ter um exercício constante de limpar o lixo, tá? E uma forma de também limpar o lixo é não adquirir de novo, né? Porque a gente vê a televisão, é só lixo. A gente vê jornal, é só lixo. Então eu também tenho que estar preparado para, ao ler, né, ao ver, tentar entender que eu também não adianta limpar o lixo, eu deixo ele entrar de novo, tá? Então vamos ter atenção para tudo isso, tá? Porque, como eu disse, eu sou a parte e também sou o todo. Vocês são a parte e também são o todo. Eu acho que essa é uma visão assim, extremamente madura e que precisa ficar aqui neste momento inicial, tá bom? Agora vocês querem conversar comigo, perguntar alguma coisa? Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.